Opa, aguardando, ainda não? Então, já já a gente vai com a Cíntia. Vamos acompanhar a reportagem da Solange de Souza sobre reforma tributária, explicando o que é esta reforma e o que acontece a partir de agora. Solange Souza. José Machado, 81 anos. Quanto de imposto já pagou nessa vida? Já paguei demais. Paguei muito. Seu Raimundo também. Realmente a gente paga muito imposto, sim. Paga muito imposto. Se baixar, aí o Brasil vai mais para frente que a pessoa compra mais. Foi uma sessão histórica, 30 anos em discussão no país. E a reforma tributária foi aprovada em 2 turnos no Senado nesta quarta-feira. Nas 2 etapas, a proposta foi aprovada por 53 votos a 24. Considerando o texto aprovado no Senado, o que muda? A primeira e mais importante mudança é a simplificação dos impostos. A reforma tributária vai substituir 5 tributos: o IPI, PIS e COFINS federal e o ICMS e o ISS de responsabilidade de estados e municípios. Todos eles vão se transformar em um único tributo, o IVA, Imposto sobre Valor Adicionado, que vai incidir sobre a produção de bens e serviços em cada uma das etapas de produção. O modelo acaba com a incidência de impostos em cascata, um dos maiores problemas do sistema tributário brasileiro. Hoje, 170 países já utilizam o imposto único. O IVA no Brasil vai ser um IVA dual, Contribuição sobre Bens e Serviços, o CBS, e o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. A cobrança deixa de ser feita na origem, que é o local da produção, e passa a ser feita no destino, local de consumo. Seria o fim da guerra fiscal. O que acontece? Estados que têm uma forte base de arrecadação, eles conseguem cobrar menos impostos, menos tributos das empresas e, com isso, atrair empresas que se instalem e façam as suas operações naquele determinado estado. A reforma também cria o imposto seletivo, uma sobretaxa que vai incidir sobre produtos e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Também vai haver a isenção de impostos que incidem sobre a cesta básica. Produtos de higiene e limpeza terão descontos de até 60%, além de cashback na conta de luz e no gás de cozinha. Qualquer incentivo no sentido de reduzir questão de impostos no país ajuda tanto o consumidor final como o próprio fabricante, né? Então isso gera, digamos assim, um movimento maior no comércio, né? Isso é bom. Profissionais liberais vão ter uma tributação específica para serviços como advogados, engenheiros, contadores. E também vai haver um período de transição até 2033. É muito importante a gente ficar de olho em tudo que vai alterar com a reforma, porque vai atingir a segurança jurídica, os investimentos no país, o custo de vida e a forma de declaração fiscal das empresas também. Bem, o fato é, o Brasil, entre as nações de grandes economias, tinha o pior sistema tributário do planeta. Esse é o ideal que está votado lá? Não, mas é o possível e muito avançado em relação ao que existia. Vamos lá com a Cíntia agora sim, ao vivo direto de Brasília. Brasília chama. Olá, Cíntia, boa tarde. Boa tarde a todos. Cíntia, o Senado aprovou, mas com alterações. O que é que isso significa? Bom, o mais importante é que o texto base foi aprovado. As alterações elas foram discutidas entre os senadores. O governo, as lideranças do governo atuaram fortemente exatamente para manter aquele texto que tinha sido discutido já no final, com emendas que foram acatadas pelo relator, o senador Eduardo Braga. Os senadores governistas trabalharam até o último instante, principalmente
e aí é um fato relevante para se falar, porque entra bem a questão política. O ex-presidente Jair Bolsonaro tentou boicotar a votação no dia de ontem, enviando mensagens para os senadores que são aliados a ele, mas não teve sucesso, não obteve sucesso, tanto que 20 senadores do PL votaram a favor. No final das contas, o governo teve 53 votos, era dentro do que o governo imaginava, entre 53 e 55 votos, contra 24 votos. A gente tem aí o painel da votação final e aqui um registro, antes de falar no que acontece daqui para frente, que a bancada piauiense votou 100% pela reforma tributária, incluindo o senador Ciro Nogueira, que é do Progressista e faz sua estreia votando, numa votação em plenário, votando com o governo Lula. O partido dele, como nós sabemos, que integra o Centrão, já faz parte do governo, já desembarcou no governo, acabou de assumir a Caixa Econômica no dia de hoje, tomou posse o novo presidente, então o PP já está muito bem assentado dentro do governo, mas Ciro Nogueira seguia na oposição e segue, aliás, mas nesse caso da reforma tributária ele votou a favor. O que acontece a partir de agora? Foi aprovado nos 2 turnos, terminou tarde da noite as 2 votações, teve aquela primeira que foi bastante celebrada, e o segundo turno só para carimbar com o mesmo número de votantes. Segue para a Câmara Federal. Hoje o presidente Arthur Lira já disse que vai fazer o possível para que a votação seja o mais rápido possível. Deve acontecer logo após o feriado do dia 15, que é o feriado da proclamação da República, porque na semana que vem não tem previsão de sessão. Para evitar que essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição, que foi aprovada ontem, fique indo e voltando entre as casas, Câmara e Senado, já que precisa haver um consenso entre elas para que a PEC seja aprovada finalmente, o Arthur Lira disse que vai apenas permitir supressões do texto. Isso é ruim, porque tem pontos polêmicos que certamente os parlamentares de oposição vão conseguir retirar. Mas o governo comemorou muito, segue comemorando, principalmente porque essa reforma finalmente coloca o Brasil junto com a maioria dos países. Esse imposto de valor agregado, que é o IVA, já é praticado em 174 países desde a década de 1960 e o Brasil estava muito atrasado em termos de tributação. Muda bastante a vida do brasileiro, como a gente viu na reportagem, desde coisas simples, como o cashback para as famílias mais pobres, até os impostos para os produtos que serão comercializados, porque essa carga tributária, além de alta, ela não era nada transparente. Hoje o brasileiro paga imposto e ele não sabe quanto de imposto ele está pagando e quanto, de fato, é o valor daquele produto. Essa reforma corrige... Só terminar aqui o meu pensamento, essa reforma corrige essa distorção que era muito ruim, considerada pelos especialistas do Brasil. Vamos ver, você conversou com o governador Rafael Fonteles, ele foi um dos idealizadores dessa reforma, quando ainda era secretário de Fazenda e presidente do Concefaz. Isso, o governador Rafael Fonteles ontem veio a Brasília para acompanhar a votação, esclarecer as dúvidas dos parlamentares, já que, como você disse, ele acompanhou desde o início e ele estava muito satisfeito. Primeiro, estava bastante animado com a aprovação e depois considera que seja importante para o país essa reforma. Ainda do que o texto da Câmara, o senador Eduardo Braga conseguiu fazer esse aperfeiçoamento. Então, estamos aqui torcendo, tentando ajudar no que for possível no convencimento de alguns parlamentares que ainda poderiam estar incertos da sua votação. E, portanto, estou muito otimista com a aprovação desse texto. É a reforma mais importante para o Brasil e é que mais vai gerar crescimento econômico. Então é isso, o texto base não será modificado, é a expectativa de todos. A promulgação ocorre esse ano e a reforma vale a partir de 2024. Quero ouvi-los rapidamente sobre as mudanças de um país que muda de patamar no seu sistema tributário, Ari.
Olha, essa reforma, ela vai destravar o crescimento econômico brasileiro. Por quê? Explicar rapidamente para o nosso ouvinte telespectador, investimentos estrangeiros, que é um investimento que todo país precisa, sobretudo países em desenvolvimento como o Brasil. Quando um grupo empresarial olha o cipoal de impostos, inclusive com bitributação atualmente que existe no país, ele esmorece de investir aqui. Ele diz, não, peraí, como é que eu entro lá se eu vou pagar o imposto 2 vezes, 3 vezes, é tanto imposto que emperra novos investimentos e novos crescimentos. Com essa reforma, embora a aplicação dela, toda a finalização vá demorar, mas só a aprovação já sinaliza para o mundo que agora nós temos uma tributação moderna, uma tributação em consonância com as grandes democracias ocidentais. Isso vai atrair impostos, é um dos aspectos positivos, a gente tem citado outros, como atender, dar uma atenção a quem paga mais imposto, mas tem menos dinheiro, porque o nosso sistema tributário hoje ele é tão maluco que quem tem mais dinheiro paga menos e quem tem menos paga mais. Então, esse tipo de perversão também vai ser corrigida. Mas o recorte que eu fiz foi esse, dos investimentos externos que são essenciais para países como o Brasil. E o que as pessoas perguntam muito sobre a reforma, Apoliana, mas eu vou pagar menos imposto? Fica toda a cadeia produtiva, a cobrança de impostos para todos os níveis dessa cadeia, você acaba barateando e a gente tem o ponto que é a cesta básica. A forma como vai ser feita a tributação daquilo que o cidadão brasileiro coloca na sua mesa todos os dias. Essa possibilidade essa abertura para o cashback, que ainda precisa ser desenhado direito pelo governo, ver como é que vai funcionar isso na prática, a devolução de parte deste imposto pago pelo cidadão, mas quando você tem esse avanço, é claro que o brasileiro vai ter, talvez não exatamente num curto prazo, mas a médio e longo prazo, a gente já vai conseguir ver esse impacto na renda, na diminuição do custo e otimizar a renda das famílias. Eu mais uma vez aqui quero comemorar porque no meio dessa votação lá teve de tudo, teve gente dizendo que não ia votar porque iam implantar o comunismo, essa reforma tributária ia trazer o comunismo para o Brasil, esse negócio absurdo dos memes ambulantes, a gente mais do que deputados e senadores, a gente tem memes ambulantes lá no Congresso Nacional. Eles saíram do TikTok e foram para o plenário. Inacreditável, inacreditável. Agora, fez-se a razão, do ponto de vista político que eu estou falando, que não se estava discutindo ali Bolsonaro contra Lula, se estava discutindo o nosso futuro, Francis. Justamente, Amadeu, e o que nós temos observado é que muitas discussões importantes do país têm sido contaminadas por essa polarização Bolsonaro-Lula. Felizmente, em relação à reforma tributária, a matéria passou sem que houvesse um prejuízo por conta desses parlamentares mais radicais. Mas a reforma tributária ela não seria boa se ela não viesse acompanhada de justiça social. E essa reforma vem acompanhada de justiça social, não nos moldes como o governo Lula desejava, mas vem de certo modo. A Apoliana já citou a questão da cesta básica, tem também a possibilidade da isenção total de impostos para áreas consideradas essenciais, como até mesmo a educação, também saúde, para medicamentos, para o tratamento de doenças como o câncer. Então, a população será muito beneficiada, não apenas por essa organização, por uma redução na carga tributária para o contribuinte mais pobre, que é mais de 90% da população brasileira, mas também pela isenção por 0 impostos em algumas áreas que são primordiais. Agora você vê, essa é uma reforma, claro, há 3 décadas que o país discute, e ela era uma necessidade e uma exigência dos liberais, das empresas. Ontem a Cíntia trouxe um manifesto de grandes empresas brasileiras, precisamos da reforma, e foi implantada pelo Lula. E ainda tem quem diga que o Lula é um comunista, no governo do Lula, ainda tem quem diga que o Lula é comunista, Marta. Pois é, Amadeu, aquele discurso sempre vem à tona, né, independente da situação. Mas que bom que a reforma foi aprovada no Senado, a gente sabe que ainda vai precisar voltar para a Câmara, vai ficar
aí não vai e volta, caso esse texto não entre ali em um acordo total entre Câmara e Senado, mas a gente espera que ele passe com a maior rapidez possível, porque, claro, a gente já esperou aí mais de 30 anos por essa reforma, não é a reforma perfeita, como já foi colocado aqui, mas é a reforma necessária, e que bom que até então o bom senso está vencendo aí em todas as discussões. A gente viu, como a Cíntia colocou, uma tentativa do ex-presidente Jair Bolsonaro de influenciar seus aliados, seus seguidores políticos, e mais uma tentativa falha, que dá até para a gente tirar como um termômetro dessa influência que ele está tendo atualmente com seus pares. Ele colocou ali, tentou atrasar, tentou fazer com que a reforma não passasse no Senado, com que seus aliados votassem contra, mas sem sucesso, felizmente, né? Sem sucesso. Então, que bom que foi aprovada e que esse texto ele seja o mais razoável possível e que entre ele em acordo o mais rápido possível também nas duas casas. A questão não é de quem ganhou, se foi esse, foi o Lula, foi o Bolsonaro que perdeu. Não, é o Brasil que interessa a todos. Mais algo sobre reforma, Cíntia? Não, só falar em comunismo, o deputado Luciano Alves, do PL do Paraná, depois de concluída a votação, foi até a tribuna para ler os nomes dos 20 senadores do PL que votaram a favor, e eles foram chamados de comunistas. Memes ambulantes é o que temos no parlamento brasileiro. Memes ambulantes e não representantes dos estados, do Senado e da população na Câmara como deveriam ser. Mas vamos lá agora falar sobre o atrito Brasil e Israel em função da não liberação de brasileiros na faixa de Gaza e de uma ação da Polícia Federal que você trouxe ontem com antissemitismo aqui interno no Brasil, Cíntia. Isso, Amadeu. Eu só vou corrigir você que é um atrito Israel-Brasil. E eu digo isso porque não foi o Brasil que provocou esse começo de crise que existe, que está se desenrolando aí, só não está se desenrolando mais porque a diplomacia brasileira tem mantido uma postura exemplar nesse caso. Bom, ontem, no final do programa, eu falei daquela operação Trapiste da Polícia Federal para desbaratar uma célula terrorista que teria como objetivo praticar atentados terroristas, e esses cidadãos estariam sendo cooptados. Essa foi a nota do Ministério da Justiça. Logo em seguida, a conta do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, publicou uma outra nota avançando mais, dizendo que esses brasileiros estavam sendo cooptados pelo Hezbollah, que, por sua vez, iria praticar os atentados com a anuência do Irã. Como nós sabemos, o Irã é um aliado do Brasil. O Brasil, inclusive, defendeu a presença desse país do Oriente Médio no BRICS, no banco que é presidido pela ex-presidente Dilma Rousseff. Bom, depois disso aí, a gente ainda teve uma outra nota da Embaixada dos Estados Unidos dizendo que a Rússia estaria disseminando informação entre os jornalistas brasileiros. Foram 3 notas, cada uma subindo o tom mais do que a outra. E aí a gente teve aquela reunião ontem do embaixador, que é o embaixador Daniel Zontini, embaixador de Israel no Brasil, que convidou um grupo seleto, e essa palavra seleto está no convite da Embaixada de Israel, de deputados da extrema-direita para participar de uma reunião. E também convidou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí tem a foto desse encontro, que aconteceu nas instalações da Câmara Federal. Como sabemos, o Brasil mantém as relações diplomáticas com Israel. E convidar um ex-presidente que, além de adversário político do atual governo, é também condenado pela Justiça Eleitoral e alvo de uma série de ações, não é considerado pela diplomacia como um ato amigável. Então, o Daniel Zontini está sendo amplamente criticado pelos diplomatas, não apenas brasileiros, mas de outros países do mundo, por essa ação. Como respondeu o Itamaraty? Sem nenhuma nota oficial, sem nenhuma informação oficial, porque nesse momento já está mais do que claro que os brasileiros que estão na faixa de Gaza
dependem da forma como o governo brasileiro vai agir, vai responder a essa provocação do embaixador de Israel para que eles cheguem, para que eles voltem a salvo para o Brasil. Como a gente sabe, hoje reabriu a fronteira, ontem saiu mais uma lista, hoje não teve uma nova lista e os brasileiros seguem, para usar uma expressão que foi usada por um dos próprios brasileiros que estão lá, seguem reféns em Gaza, porque eles não conseguem sair. O que se esperaria, né? Porque o timing da política é diferente, Amadeu. O timing da diplomacia é um, o timing da política é outro. Então, muito se falou, por que o Brasil não convoca o embaixador brasileiro em Tel Aviv? Por que o Brasil não pede explicações ao embaixador de Israel? Exatamente porque o governo brasileiro tem muito a perder caso algo aconteça com esses 34 brasileiros que estão em Gaza e sem qualquer explicação plausível não conseguem sair de lá. É muito delicado, é algodão entre cristais, porque qualquer gesto mal entendido nessa hora de guerra pode significar mais sofrimento para essas pessoas que estão lá já sofrendo muito. Vamos agora para a manchete da Cíntia, Ari, vamos lá? Vamos lá. Eu não entendi nada dessa manchete, talvez o Ari vá me explicar. Me explica, Farol, por favor. Tentaremos. Vamos lá. Manchete da Cíntia fala de um deputado e do Enem, é isso? O deputado vai parabenizar a filha se ela for bem sucedida no Enem, é isso, Ari? Deputado paizão. Então, bom, se a gente deu um problema, mas está aí no GC, Ari, lê aí, por favor. Vamos lá. Deputado diz que filha será punida. É punida? Se ela tirar boas notas no Enem. Eu pensei que era premiada. Não se atreva a fechar a redação com 1000 pontos. Mas você não se atreva a fazer uma boa prova de matemática. Não é possível isso. Não, eu ainda não estou... Eu quero ver para crer, eu não sei os detalhes. A Cíntia vai explicar, vamos lá. É isso, né, Ari? O normal é a gente comemorar, né? Enquanto pais, comemorar a vitória dos nossos filhos do Exame Nacional do Ensino Médio. Eu mesma comemorei 3 vezes e fui muito feliz nessas comemorações, e se tiver que comemorar novamente, irei comemorar, porque é isso que almejam os jovens, a grande maioria dos jovens, ter uma nota boa no Exame Nacional do Ensino Médio. Esse aí é a figura, o deputado Gustavo Gayer, do PL de Goiás. Ele estava simplesmente numa sessão da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, ele estava, só repito, na sessão da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, e ontem ele saiu-se com essa afirmação. A gente tem ele mesmo falando, né? Ninguém melhor do que eu próprio para falar. Eu falei para minha filha de 17 anos que fez essa porcaria aqui no domingo, que se ela tiver tirado uma nota boa nisso daqui, ela vai sofrer punição. Porque se uma pessoa que tira uma nota boa nisso aqui, uma pessoa que se sai bem nessa abominação, já não é mais um indivíduo. É um avatar ideológico. É uma pessoa que nunca vai alcançar os seus reais potenciais, nunca vai conseguir pensar por conta própria. Mas talvez um dia vire um parlamentar para sentar aqui na educação para defender as abominações que a esquerda defende. Obrigado, presidente. Bom, é isso, e ainda tem mais, porque a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou um requerimento para convidar o ministro da Educação, Camilo Santana, para prestar esclarecimentos ao colegiado, repito, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, que é explicações do ministro da Educação sobre as provas do Enem que estariam demonizando o agronegócio. Esse é o clima. Pois não, Apoliana Oliveira. Amadeu, tô dizendo graça desse cidadão, né? Porque é palhaçada, Amadeu. O cara em criticar o Exame Nacional do Ensino Médio, milhares de estudantes no país se preparando,
no último ano. Gente, que preparou o ensino médio inteiro para fazer esse exame. O Exame Nacional que trouxe um tema... Acho que o mais irritado, talvez, que ele esteja, é com o tema da redação do Enem, né? Não à toa, já a gente está vendo desde o último fim de semana a tag que subiu que machistas não passarão no Enem, porque, enfim, não saberão discorrer, não souberam discorrer sobre o tema da economia, né, do cuidado, que é esse trabalho que nós mulheres fazemos, essa segunda jornada de trabalho que nós fazemos. Então, é palhaçada para mim o que esse cidadão fez. Agora, eu achei assim, ele ainda tem a mentalidade da punição. Que punição será que ele ia dar? Talvez um cinturão na moça? Uma coça, é isso, Marta? É loucura, Amadeu. Olha, sinceramente, a Poliana, ela falou sobre o tema da redação, que parece que a gente pensa que ele pode não ter gostado, mas vendo a avaliação de vários professores, várias professoras, tanto da rede privada quanto da rede pública de ensino, alguns colocam que, na verdade, o Enem desse ano, ele foi o Enem das mulheres. Foi um Enem que conteve ali, nas matérias de humanas, o maior número de questões falando do direito das mulheres. O tema da redação falou sobre os cuidados da mulher. Enfim, então, eu acho que pegando a fala dele ali, dá para você ter uma noção de porquê, né, que ele está falando isso, por conta justamente desses principais pontos que foram colocados ali, que são justos que estejam, né? Ele até citou de que o aluno ia virar um avatar ideológico, mas na verdade o aluno ele está se informando, está se preparando para a vida. E aí, se a gente for parar para falar sobre isso, no governo passado também a gente teve uma tentativa de mudança, de alteração no ensino médio, de uma possível alteração aí na forma com que os alunos ali que estão passando pelo ensino médio entrem nas universidades públicas. Então, houve uma tentativa de que essa forma como é colocada hoje, que claro não é a perfeita, tem várias críticas aí também de estudiosos, mas é a possível, é a que a gente está tendo. Então, realmente um comentário muito sem noção, né? E outra coisa, Francis Teixeira, quem vai interpretar um texto, qualquer que seja o texto, ele tem que estar preparado para interpretar. Eu acho que é tipo alguém que vai responder a uma repórter. Por exemplo, a Poliana me pergunta. Não tem uma pergunta ruim, existe resposta mal dada. Isso tem que ter capacidade cognitiva para interpretar. Mas vindo do Gustavo Gayer, não me surpreende. Ele que foi um dos deputados campeões de fake news na pandemia, também espalhou uma série de fake news sobre as urnas, sobre os resultados das eleições, mais recentemente fake news também sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Então é um deputado adaptado com a desinformação. Será que a filha dele, se ela compartilhasse uma fake news, ela levaria punição também? A punição, fica o questionamento. Esse negócio isso aí eu encasquetei aqui. Punir, estamos na época de punir as pessoas. Meu Deus, Ari. Tem 17 anos, já ela ganha maioridade, aí ela pode, inclusive, se quiser, sair da casa. Mas é o seguinte, o deputado, nessa fala que a Cíntia trouxe, tem um trecho que eu achei surreal. Ele disse o seguinte, olha só, literalmente. É uma pessoa que nunca vai alcançar os seus reais potenciais. Quem faz a prova, né? Nunca vai conseguir pensar por conta própria. Mas talvez um dia vire parlamentar para sentar aqui na comissão. Meu Deus. Então ele disse, se nada mais der certo, a pessoa vira deputada, é isso? Foi o que eu entendi, né? Exatamente. Fracassou em tudo, aí vem para cá, para a comissão. Olha, e lá tem muitos exemplos dos que fracassaram em tudo e que não deram para nada e são deputados. É uma autocrítica, eu fiquei pensando, será que é uma autocrítica dele? Ele pensou, não, vou fazer aqui uma autocrítica. Há exemplos, hein? Há exemplos. Agora, ele tem que receber o título de cidadania. Cidadão emérito do país da Lacrolândia. Pois não. Cíntia, mais algum detalhe? Não, Amadeu, eu queria só aproveitar os segundos que me restam, porque a gente não exibiu o vídeo do brasileiro que está lá em Gaza, que é o Hassan Rabi, que ontem fez um alerta em relação às crianças. Aí a filha dele, que é a Cecília, ele mostrou algumas fotos da Cecília dizendo que as crianças lá estão sendo picadas por insetos
e até faz um alerta bem grave, dizendo que se não morrerem da guerra, irão morrer por insetos e doenças. E aí são fotos da garota, da filha dele, que é uma garota que tem 7 anos de idade. Aliás, Cecília não, é Celina, a filha dele. E agora há pouco, o Hassan me respondeu aqui na rede social, eu inclusive mandei o print, ele dizendo que, realmente confirmando que os brasileiros não entraram mesmo nessa lista, lá já é à noite, né? Tanto que no começo da nossa conversa ele fala sobre isso e diz que não tem nenhuma novidade até o momento. Quer dizer, mais um dia de angústia e agora uma angústia ainda maior devido a todos esses episódios que eu narrei agora há pouco. Obrigado, Cíntia, ao vivo de Brasília. Olha, o litoral do Piauí está em pleno crescimento. Turistas descortinam os potenciais de Luiz Correia